Marcos, capítulo 46, até o verso 52, que daqui uns dias também a gente vai ler, daqui 2 dias, que está também em Lucas e também se encontra em Mateus. O cego Bartimeu recupera a sua visão. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-o. E chamaram o cego: Ânimo, levante-se. E ele, lançando da sua capa para o lado, e de um salto se pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, que eu volte a ver. Vá, disse Jesus, a tua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nos reunirmos na Tua casa e na Tua presença, Senhor, para que a Tua palavra venha falar aos nossos corações de uma maneira extraordinária, como o Senhor sabe fazer. Convido o Espírito Santo para que aquilo que eu não conseguir expressar com as minhas palavras, que você vá no mais profundo do coração e que você toque as vidas, curando, libertando, transformando, que através desta palavra, através, Senhor, dessas atitudes, Senhor, que nós precisamos ter, que a Tua palavra, que o Teu milagre seja manifesto sobre as nossas vidas, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Em nome do Senhor Jesus. Então, transformando atitudes em milagres. Olhando para essa passagem que nós acabamos de ler, nós percebemos que Bartimeu, ele teve algumas atitudes que se transformaram em um grande milagre. Hoje, neste lugar, também você vai poder tomar algumas atitudes que podem trazer o seu milagre. No entanto, entenda uma coisa, a atitude, ela parte do nosso coração, mas o milagre parte do coração de Deus para as nossas vidas. Então, a atitude, ela parte do nosso coração, mas o milagre parte do coração de Deus para as nossas vidas. Então, o que o Senhor precisa ver em nós? Fé. O Senhor precisa ver atitude, o Senhor precisa ver que nós precisamos e que nós queremos que Ele haja nas nossas vidas. Então, sendo assim, pequenas atitudes se transformam em grandes milagres. São pequenas atitudes do dia a dia que nós estamos diante do Senhor, que elas vão crescendo e elas vão se transformando e elas vão trazendo o milagre do Senhor através das nossas atitudes. Para você vir nessa noite, neste lugar, você precisou de atitude. Você precisou deixar coisas, você precisou deixar muitas coisas para você estar aqui. Talvez você deixou o seu cansaço, você deixou o seu lar aconchegante, e você está aqui. Porque, como o pastor costuma dizer, o milagre não é para aquele que precisa, mas é para aquele que busca. Então, você veio buscar porque você está precisando. E aonde você está é o lugar que o Senhor opera o milagre, é onde Ele opera as maravilhas, porque no caminho do milagre nós estamos. E nós sabemos que se Jesus está neste caminho, Ele vai derramar e vai derramar abundante graça sobre as nossas vidas. Como este cego que estava à beira do caminho, e Jesus estava passando, e ele estava à beira do caminho. Então, agarre as oportunidades que Deus te dá. A gente canta uma canção que diz assim: uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais.
Mas muitas vezes, quando nós estamos diante de qualquer situação das nossas vidas, a gente nunca pensa que vai ser a última vez ou a última oportunidade. Muitas vezes a gente deixa ela passar porque a gente acostuma pensando que outras virão e outras oportunidades terão. Mas nem sempre a gente vai viver a mesma coisa ou vai ter a mesma oportunidade. Então, agarre as oportunidades que elas estão perto de você, seja de liberar um perdão, seja de abençoar a vida de uma pessoa, seja de estar junto com uma pessoa, porque a gente não sabe qual é o nosso último dia, qual é a nossa última oportunidade. Então, nós temos que aproveitar. Porque muitas pessoas, depois que as coisas acontecem, elas se arrependem, às vezes elas querem voltar. E quando a oportunidade é passada, a gente não consegue mais voltar. A gente não consegue voltar um segundo daquilo que já se passou. Mas, então, agarre as oportunidades que Deus te dá. Porque quando o Bartimeu ouviu que Jesus estava perto, ele começou a clamar. Quando ele ouviu que Jesus estava perto, ele começou a clamar. No versículo 46 e 47. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, Jesus ele estava indo para Jerusalém. Era a festa da Páscoa. Era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Era a última oportunidade que Bartimeu tinha. Então, ele falou assim, vou aproveitar. Se Jesus está passando e eu estou precisando de uma cura, então o que eu vou fazer? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não hesitou, ele não se importou com tudo o que as pessoas estavam pensando, o que as pessoas estavam olhando para ele. Ele estava pensando que ele estava precisando de um milagre. E ele estava buscando aquele seu milagre sem se preocupar com as pessoas que estavam ao seu redor. Então, não desperdices as oportunidades que elas vêm sobre a sua vida. Lá em Efésios 5,16 diz assim: tenha cuidado com a maneira como vocês vivam, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então, não vivamos como insensatos, mas como pessoas sábias, né, aproveitando ao máximo cada oportunidade, cada momento, porque este momento, talvez a gente não viva mais. Quem é que sabe? Quem é que sabe dos nossos dias? Então, a palavra do Senhor fala em Efésios 5,16, que é para a gente viver como pessoas sábias, né, aproveitando cada oportunidade. E em Tiago, capítulo 4, no 14, capítulo 4, versículo 14 e 15, diz assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco e depois se dissipa. E, em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Porque a nossa vida, ela é muito passageira, ela é muito efêmera, mas a palavra do Senhor nos orienta para que a gente fale assim: se o Senhor quiser, nós viveremos, nós faremos isto ou aquilo, porque o Senhor estará no negócio, o Senhor estará através das nossas vidas, Ele estará agindo sobre as nossas vidas, porque o Senhor é o Senhor das nossas vidas, e é por Ele, para Ele, que nós estamos nesta noite aqui, porque nós somos totalmente dependentes do seu amor, da sua graça, do seu milagre, da atuação dEle sobre as nossas vidas. E Isaías 55:6 também disse assim: busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem a Ele enquanto Ele está perto, enquanto há oportunidade, enquanto você está saudável, ou quando você está aqui, podendo louvar, agradecer e engrandecer ao Senhor. Busque enquanto você pode achar, porque vai chegar um tempo que a gente não vai poder clamar. Como existem muitos países e muitos lugares que as pessoas não podem clamar, as pessoas não podem ler a palavra do Senhor. E nós temos toda essa oportunidade. Nós somos o povo privilegiado, na qual nós podemos ler a palavra do Senhor, nós podemos nos alimentar da palavra do Senhor e nós podemos clamar ao Senhor e saber que nós não vamos ser repreendidos por ninguém, porque o Senhor estará com os braços estendidos e com os ouvidos atentos para aquilo que nós estamos pedindo. Outra coisa, resista
aos impedimentos que se levantam contra a sua vida. Quando Bartimeu começou a clamar, o que aqueles discípulos e aquelas pessoas da multidão falaram? Cale-se, não oportune o mestre. Então, as dificuldades das nossas vidas, elas são muitas. E existem muitas pessoas ao nosso redor que querem parar e querem calar, muitas vezes, o nosso clamor. Então, resista ao impedimento de que se levanta contra a sua vida. Quem está tentando te impedir? São os problemas, são as dificuldades, são as pessoas. Quem é que está tentando impedir você de buscar e de clamar ao Senhor? Né? Ele foi naquilo que ele precisava, porque aquilo que ele desejava, ele persistiu e ele não se importou. Cale-se, não importune o mestre. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, não deixe que as pessoas te calem, não deixe que as circunstâncias te calem, não deixe que nada te cale o seu clamor ou o clamor seu de chegar à presença do Senhor, porque o Senhor quer fazer o milagre dele sobre a sua vida. Então, persevere. Perseverar é tudo que nós precisamos. Mesmo que hoje tudo esteja difícil, mesmo que aos nossos olhos a gente não consiga ver uma solução para aquilo que nós estamos buscando, mas nós estamos crendo que Jesus, filho de Davi, ele vai ter misericórdia de nós e ele agirá com o seu poder e com a sua graça sobre as nossas vidas. Terceiro, aceite o convite de Jesus, porque quando Jesus ouviu o Bartimeu clamar, ele disse assim, imediatamente... Né? Ele ouviu imediatamente o Bartimeu, ele tirou a sua capa, ele se colocou em pé e ele foi até onde Jesus estava. Então, nós não podemos ficar indiferentes, porque Jesus vai passar e ele vai chamar por nós. Venha até aqui. E nós temos que estar atentos, nós temos que estar vigilantes e não podemos ficar indiferentes a tudo aquilo que está acontecendo. Mas, quando Jesus chamar, você tem que estar pronto. E você já tem que tirar tudo aquilo que te impede e você tem que ir ao encontro do Senhor Jesus. 4, diga a Jesus o que é que você quer que Ele faça. Quantas vezes nós estamos diante do Senhor, nós choramos, nós nos lamentamos, mas muitas vezes nós não falamos para Jesus aquilo que nós precisamos. E a palavra do Senhor aqui, nesse texto, diz, diga a Jesus qual é a sua necessidade. Porque Jesus perguntou para ele assim, o que você quer que eu te faça? E nessa noite Jesus também está perguntando para você, o que é que você quer que eu te faça? O que é que você está precisando? O que é que está te incomodando? O que é que está te deixando temeroso? Aí Jesus chama ele e ele fala para Jesus, mestre, que eu torne a ver. Então, qual é a sua maior necessidade hoje? Cada um de nós estamos aqui e cada um de nós temos uma necessidade. E Jesus pergunta para você nesta noite, o que é que você quer que eu te faça? E quais têm sido as lutas? Abra o seu coração diante do Senhor. Você está diante daquele que pode todas as coisas. Ele quer saber de você o que é que você quer que Ele faça para você. E o outro ponto é assim, creia pela fé em Jesus e seja salvo. Porque além de Jesus curar a cegueira de Bartimeu, Ele falou para Jesus assim, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, porque além da cegueira que ele tinha no seu corpo, ele também precisava de salvação. Então, muitas vezes, Jesus se aproxima de nós e ele não faz somente aquilo que nós precisamos. Ele vai muito além daquilo que nós precisamos, ou daquilo que nós pedimos ou imaginamos que ele possa fazer. E ele está nesta noite aqui para agir sobre as nossas vidas. Então, não apenas os olhos estavam em trevas, mas a alma de Bartimeu estava necessitada. Mas ele colocou a sua fé em Jesus. Então, para que nós possamos transformar atitudes em milagres, nós precisamos agarrar todas as oportunidades que elas vêm sobre as nossas vidas. Nós temos que resistir aos impedimentos, aquilo que querem tirar nós do caminho, de olharmos para Jesus e clamarmos por Ele naquilo que nós precisamos. Nós temos que aceitar o convite, porque se Jesus passar e Ele vai te chamar e você vai falar para Ele aquilo que você precisa, diga para Jesus qual é a sua necessidade. Creia,
com fé, porque Jesus vai operar o milagre que você precisa. Seja qual for aquilo que você precisa nessa noite, o nosso Deus é o Deus do impossível. Aquilo que nós não podemos, Ele vai e Ele age, porque Ele tem todo o poder, na terra e nos céus, debaixo da terra, em todos os lugares, o poder do Senhor está manifestado sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos nós temos diante de nós duas opções. Nesta hora, nós podemos clamar por Jesus ou nós podemos ficar indiferente a tudo aquilo que está passando ao nosso redor. Então, você diante do Senhor Jesus nesta noite, eu gostaria que você clamasse, que você falasse para o Senhor o que é que você precisa. Qual é a sua necessidade? E eu gostaria de chamar os meninos aqui e a gente vai cantar. Uma canção que diz assim: no caminho do milagre estou. E eu sei que Jesus vai passar por aqui. Ele não só vai passar, como Ele já está neste lugar. Ele não só vai passar, como Ele está aqui para ouvir o seu clamor, para perguntar para você aquilo que você precisa, aquilo que necessita, aquilo que está afligido você, qual é os seus temores, quais são os medos que você está tendo neste momento. E Ele vai abrir a janela dos céus e Ele vai derramar o favor, porque Ele está olhando para o seu coração. E se você tiver fé, você vai alcançar o milagre que você veio buscar nesta noite, porque nós estamos diante daquele que pode todas as coisas, e Ele vai agir sobre a sua vida, e Ele vai agir nessa situação que você precisa, e Ele vai intervir com milagre e com vitória, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então eu gostaria que você ficasse de pé, e que agora você tomasse uma atitude, como nós falamos, que a sua atitude, ou seja, de clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou você pode deixar Jesus passar e ficar indiferente a tudo aquilo que está acontecendo. Mas se você crê, tudo é possível àquele que crê. Se você crê, o Jesus que pode todas as coisas está neste lugar, nesta hora. E Ele pergunta para você: o que é que você quer que eu te faça?